Fala pessoal, tudo certo? Pastor Pedro aqui com mais um vídeo do nosso canal. Tô muito feliz de estar aqui, bom de novo aqui na minha sala. Cara, e nesse vídeo eu quero compartilhar uma mensagem a respeito do comportamento. Sei que eu falei sobre o campo a semana passada, retrasada, né? Mas hoje eu queria falar a respeito do comportamento do cristão. Engraçado eu pensar sobre essa palavra, né? Porque quando eu falo comportamento, eu quero dizer a respeito das atitudes externas da vida do cristão em si. Quero deixar uma pergunta e a gente vai responder isso, conversar sobre esse assunto nesse vídeo. O que é mais importante, as nossas atitudes, o que a gente vive ou o nosso coração diante de Deus? O que é mais importante? Legal a gente fazer essa pergunta porque realmente gera uma tensão aí. Na nossa geração, o que mais é pregado, o que eu mais escuto, o que a gente mais vê é cristãos somente preocupados com o seu coração diante de Deus. Se realmente Deus está falando comigo, tá tudo certo, Deus me perdoa, Deus ele esquece o meu passado. E realmente tudo isso é verdade, não tô desmentindo isso, nem falando que tá errado, né? Mas a gente vê isso nessa geração, essa ideia de que o mais importante, o que é importante é o nosso coração diante de Deus. E realmente isso é verdade. Nosso coração diante de Deus é muito importante, mas o que a gente percebe através da Bíblia, através do que Jesus ensinou, é que as nossas atitudes também são. Não importa somente a gente ter intenções no nosso coração de viver uma vida em santidade, ou de ter o nosso coração diante de Deus, né? Sempre ele diz aberto a Deus, ou pedir perdão para Ele sempre que a gente peca. Se a gente não mudar as nossas atitudes, e não tiver atitudes externas de um cristão, o que a gente vai estar vivendo é uma religião imaginária. Uma conversão imaginária. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Tem uma pergunta, eu estava lendo esse livro, um apologista, né, do século passado, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, é muito legal esse livro. Ele fala no final dos capítulos, um certo capítulo no finalzinho do livro, algo bem legal. Ele faz uma pergunta simulando um não cristão. E ele responde através do capítulo, e é bem legal. Ele fala assim, ó: se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são evidentemente melhores do que os não cristãos? Quando ele faz essa pergunta, ele faz com a intenção de falar que tem pessoas que não são cristãos, que têm atitudes mais nobres e mais corretas do que muitas vezes cristãos que conhecem a Jesus e vivem aqui dentro. Vivem dentro da igreja. Quando eu falo aqui dentro é porque eu tô dentro da igreja, né? Porque realmente existe esse negócio de que o coração é mais importante do que as nossas atitudes. E eu queria ler um versículo para responder tanto o que foi perguntado por C.S. Lewis aqui, quanto o que a gente falou no começo do vídeo. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, Jesus falando a respeito da árvore e o seu fruto. Ele fala assim no versículo 18: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. O que Jesus ele quis dizer com essa árvore? É que nós somos como árvores, assim como Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Nós temos frutos, nós damos frutos e a nossa vida como cristãos precisa dar frutos de cristãos. Precisa ter frutos de pessoas que conhecem a Cristo. E a gente percebe que Jesus ele dá tanta importância para isso, ele fala a respeito do coração como algo muito importante, mas ele fala a respeito das atitudes como algo também muito importante. Porque quando ele encontra as prostitutas, ele encontra os pecadores, né, os publicanos, ele vem, ele perdoa as pessoas, ele traz a salvação para o coração, que é o maior milagre, mais do que qualquer outro milagre físico, era um milagre do coração, da salvação. Mas depois de agir no coração, ele falava o quê? Vai e não peques mais. Vá e tenha atitudes diferentes do que você tem tido, viva uma forma diferente. Tenha a atitude de uma pessoa que me conhece, que foi mudada por mim. Isso mostra para Jesus que o coração era muito importante, mas as atitudes também eram. Elas também tinham que vir, fazia parte do pacote. Ter um coração que é aberto a Jesus, que às vezes eventualmente cai, mas de termos atitudes externas diferentes do que de quando nós não conhecíamos a Jesus. A gente precisa evidenciar isso. O C.S. Lewis ele fala também nesse capítulo, ele faz uma comparação muito legal. Ele fala assim, ó: bons sentimentos, novas ideias e um interesse maior pela religião nada significam se não melhorarem o nosso comportamento. Assim como o fato de um doente se sentir melhor, de nada aproveita se o termômetro mostra que a sua temperatura ainda continua subindo. O que quer dizer isso? Um doente fala que ele está se sentindo melhor, mas a febre, os sintomas ainda estão lá ou piorando. Isso mostra que a pessoa ainda continua doente. Então é isso que Jesus ele nos convida a viver. Ele convida a viver uma vida completa nele, na plenitude de mudança de coração e de caráter e de atitudes externas. Nós precisamos ter essa seriedade. E esse é um problema da nossa geração, a graça barata, uma graça que cobre tudo e todos, e realmente cobre, mas que nos dá permissão de fazermos coisas que na verdade nós não podemos fazer.
E Jesus está nos convidando a ver essa realidade, de sermos uma árvore frutífera que dá frutos bons, dá frutos consistentes, que tem as suas raízes firmadas nele. Cara, para finalizar esse vídeo, para mim ser bem sincero com você e abrir meu coração como pastor, como não só falando de pessoas que estão dentro do ministério que eu pastoreio, igreja que eu tô aqui junto pastoreando, na minha vida nós precisamos ter atitudes de cristãos. Na minha vida e na sua, nós precisamos ter uma atitude de cristãos, de pessoas que conhecem a Cristo, pessoas que são pequenos cristos aqui. Deus nos convida a ser isso, e dessa maneira realmente a gente vai conseguir mudar o mundo. Se a gente ficar na mesma lenga-lenga de só, meu coração, e não mudar nada, a gente não vai conseguir mudar as pessoas. E além disso, nós vamos envergonhar o nome de Cristo. C.S. Lewis também fala nesse mesmo capítulo de que quando nós não temos atitudes externas que mostram a Cristo, nós tiramos a credibilidade dele. Tiramos a credibilidade de Jesus quando nós não temos testemunho e dizemos que nós somos cristãos. Então eu quero te convidar, seja um cristão por completo. E eu quero me desafiar também, te desafiar a isso. Sejamos cristãos completos, que amamos a Deus, abrimos o nosso coração para Ele, mas temos atitudes de um cristão. Cara, é isso aí. Se você foi abençoado nesse vídeo, se de alguma maneira Deus tocou seu coração, compartilha com as pessoas da sua família, seus amigos aí. Comenta aqui embaixo se você gostou. Vamos trocar umas ideias aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações. Daqui umas 2 semanas nós provavelmente vamos soltar um próximo Drops, vai ser uma bênção. Então fica por dentro, acompanha aí. E é isso aí, é nóis. Tamo junto, Deus abençoe você e o Brasil. Tamo junto.